Olá, estamos mais uma vez aqui, para nossa aula do dia. Hoje, aula de português. E nessas aulas iniciais, nós vamos estar revisando alguns conteúdos que vocês viram num segundo ano, certo? Só para aprimorar mais o conhecimento de vocês. E hoje, na nossa aula, nós vamos revisar as classes gramaticais. 10 são as classes gramaticais. Todas essas 10 vocês estudaram no segundo ano. São substantivo, artigo, adjetivo, pronome, numeral, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Hoje nós iremos focar no substantivo, na sua classificação, nos seus exemplos, certo? Lembrando que é uma aula de revisão, nada aqui vai ser novo para vocês, tudo vocês já viram. Então, aqui a gente tem a classificação do substantivo, né? O que é um substantivo? É a palavra que nomeia os seres e as coisas. Aí nós temos aqui o substantivo comum e próprio. O substantivo comum é tudo aquilo que nos é comum, né? Nós temos exemplo de cidade, menina, camisa, biscoito e gato. E próprio, aquele substantivo que nomeia pessoas e lugares. Aí a gente tem aqui Taitinga, Juliana, Paulo, Mabel e Bob. Temos aqui também o substantivo simples e composto, onde o simples é formado apenas de um radical e o composto formado de 2 ou mais radicais. Aí nós temos exemplo de substantivo simples, porta, chuva, beija, açúcar e óculos, e composto guarda-chuva, porta-voz, beija-flor, cana-de-açúcar. Temos o primitivo e o derivado, onde o primitivo é a palavra raiz, né? E o derivado é a palavra formada a partir desse radical. Aí nós temos como exemplo tempo, flor, livre, terra e povo. E derivado desses substantivos temos o temporal, floricultura, livraria, terrestre e povoado. Aqui nós temos o substantivo coletivo, né, que é o substantivo onde indica a junção das coisas, a duplicidade das coisas, né? Nós temos exemplo aqui, elenco, acervo, fauna, flora e antologia. Elenco, né, é o coletivo de artistas, vários, quando a gente está falando de artista, a gente fala de elenco de uma novela, de um filme. Acervo de livros, são vários livros. Aí fauna e flora, né? Fauna a gente fala dos animais e flora é a planta. Antologia, né? Antologia a gente está falando também de um tipo de acervo, antologia de livros, de discos. E tem mais outros coletivos. Aí nós temos o substantivo concreto e abstrato, onde o concreto é aquele que eu posso ver e tocar. E o abstrato é aquele que eu apenas sinto. Aí temos o exemplo de substantivos concretos, filme, leão, vento e estrela. E abstrato, mistério, mansidão, lembrança e saudades, certo? Então, aqui é a classificação dos substantivos e alguns exemplos. Como eu falei, né, logo no início do slide, nada aqui é novo para vocês. Tudo aqui vocês já viram. De olho no contexto, né? Concreto. Passagem. Esse substantivo passagem, gente, ele pode ser concreto, né? Dependendo do contexto, e pode ser abstrato. Olha aqui. Muitos acreditam que a morte é uma passagem para outra vida. Nessa passagem aqui, esse substantivo é o quê? Preciso comprar uma passagem de ônibus para viajar amanhã. Nessa primeira passagem, ele está falando de morte, né? Muitos acreditam que a morte é uma passagem para outra vida, como se fosse uma outra dimensão, ou seja, é algo abstrato para nós, é algo que a gente não vê.
Então, essa passagem é abstrata. Agora, preciso comprar uma passagem de ônibus para viajar amanhã. Nesse caso aqui, a passagem ela é concreta, porque a passagem é algo que eu posso tocar, eu posso ver. Aí o substantivo abstrato, que indica a ação, e o substantivo concreto, que indica o bilhete, né? O mesmo substantivo ele pode ter mais de uma classificação. Vamos ver aqui o exemplo. Por exemplo, mesa. Mesa ele pode ser comum, pode ser simples, pode ser concreto e pode ser primitivo. Diarista, comum, simples, concreto e derivado. Saudade, comum, simples, concreto, abstrato e primitivo. Vejam que um único substantivo ele pode ter várias classificações, certo? Agora a gente vai falar, nós saímos da classificação e nós vamos para a flexão. O que é flexão, gente? Substantivos eles são formados, são flexionados em gênero, número e grau, certo? Quando a gente fala de gêneros, a gente fala sempre de masculino e feminino. Então, esse gênero, ele tem uma classificação. Eles podem ser biformes e uniformes, certo? O que são substantivos biformes? São aqueles substantivos onde eu tenho o feminino e o masculino dele. E o substantivo uniformes, ele não tem. Por exemplo, aqui, quando eu falo de ator eu tenho o feminino que é atriz. Poeta, tem o feminino que é poetisa. Monge, feminino que é monja. Campeão, campeã e maestro, maestrina, certo? Então, esses substantivos é biforme, porque tem duas formas. Uma para o masculino e uma para o feminino. Bi de duas. Uniformes, ele tem uma única forma, certo? São uniformes, única forma, tanto para o masculino como para o feminino. Aí a gente fala aqui de a criança, né? A criança, esse substantivo a criança, gente, eu tanto posso dizer que a criança é feminino, como eu posso dizer que a criança é masculino. Eu não vou indicar uma criança masculina dizendo o criança, não. Sempre é a criança, certo? Vai ser uma única forma. Cônjuge, cônjuge, não existe a cônjuge, é só o cônjuge. Então, esse substantivo tanto é masculino como feminino. O indivíduo, do mesmo jeito. Aí aqui nós temos o e a paciente, certo? Paciente, tanto faz ser feminino como ser masculino. O que vai indicar se ele é feminino ou masculino é esse artigo aí, não é? O O e o A. A mesma forma acontece com o gerente, com a intérprete e depois nós temos aqui a alcateia, né? Que é um substantivo também uniforme. Não existe o alcateia, certo? Então, lembrando que biformes tem duas formas, uma para o masculino e uma para o feminino, e uniformes nós temos apenas uma forma. Saindo dos gêneros, nós vamos para o número. O número, ele indica singular e plural, né? Isso aí vocês já aprenderam já nas séries anteriores de vocês. Plural de maçã, maçãs, elétron, elétrons, radar, radares e cadáver, cadáveres e assim sucessivamente, né? Então, aí, quando eu falo de número, eu falo de singular e plural. O grau aumentativo e diminutivo, né? Aí eu coloquei mãozona, mãozinha, canzarrão, cãozinho, casarão, casebre, fogaréu, foguinho, festança, festinha, copázio, copinho, certo? Então, aí são as três flexões do substantivo, em gênero, número e grau. Lembra daquela expressão onde as pessoas falam, concordo com você em gênero, número e grau, não é? Então, eu concordo com você tanto em feminino e masculino, como singular e plural, como aumentativo e diminutivo. Ok?
Aí aqui a gente vai para o de olho no contexto. Os sufixos de aumentativo e diminutivo só podem expressar sentido de tamanho pequeno ou grande nos substantivos. Por exemplo, mulherão, gentinha, jornaleco. Os sufixos indicadores de aumentativo e diminutivo podem ser usados para expressar também sentido depreciativo e pejorativo ou de zombaria nos substantivos, né? Por exemplo, quando eu falo de mulherão, é um sentido pejorativo, que é como se a mulher fosse sei lá, um ser, uma pessoa que fosse usável. Gentinha, jornaleco, certo? Essa agora é a hora da questão, eu vou deixar para a próxima aula, quando a gente estiver na aula do Meet, ok? Aí na próxima aula a gente vê melhor e vocês tiram a dúvida em relação a essa parte de substantivo, ok? Espero que vocês tenham entendido, vejam e revejam quantas vezes quiser esse slide. Até a próxima aula.